Nessa aula aqui eu quero te mostrar nos detalhes como é que faz para configurar as variáveis ambiente dentro do Node.js e como bônus no final da aula a gente vai fazer as configurações necessárias para a gente poder gerar um build do nosso projeto e poder executar os arquivos JavaScript através do próprio Node, sem precisar utilizar o TS Node Dev. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Cara, esse curso aqui ele tá ficando bem interessante. A gente já abordou diversas coisas aqui bem detalhadas, né, bem explicadas. Eu espero aí sinceramente que esteja gostando desse curso e, claro, se estiver gostando desse curso, já dá um like nesse vídeo agora, no início do vídeo, nem espera mais pra frente. Mas se tu chegou aqui direto nessa aula do curso só porque viu o título, alguma coisa assim, cara, esse aqui é um curso completo de API REST em Node e TypeScript. Então volta lá no começo, já tem várias aulas iniciais que eu mostro todo o projeto, tudo que a gente vai fazer, tabelas de banco, endpoints que a gente vai ter, eu mostro tudo os detalhes, então confere lá e acompanha o curso completo, ok? Porque tem bastante coisa interessante. E claro, então, se tu é novo aqui, tu pode esperar um pouco aí e ver se o conteúdo que eu faço aqui, ele realmente ele é de qualidade, ele vale a pena tu dar o like no vídeo. E além de tudo, se inscreve no canal, porque isso aqui vai me incentivar muito mais a produzir conteúdos como esse. Bora pro vídeo aí, vamos ver como é que vai ser essas configurações, afinal das contas. Nós estamos testando aqui no canal uma ferramenta nova, que se chama Valeu Demais. Qualquer contribuição que tu fizer através dessa ferramenta vai nos ajudar desse lado a melhorar a qualidade do conteúdo que a gente entrega para vocês e na produção de novos cursos. Aqui com o Visual Studio Code aberto. Agora o que eu vou fazer? Bom, vocês lembram que na aula passada aqui a gente configurou o router, né, o arquivo de rotas da nossa aplicação e tal. Enfim, configurações básicas aqui do nosso projeto para ele rodar. Nessa aula que a gente vai fazer vai ser configurar as variáveis ambiente do nosso projeto. Então pensa o seguinte, cara, tu vai rodar esse projeto lá em produção no teu servidor e o teu servidor, bom, ele vai apontar para uma base, para um banco de dados, alguma coisa nesse sentido. Tu vai ter configurações dentro do teu servidor, que essas configurações elas vão ser dinâmicas, né? Dependendo do caso, tu vai querer passar um valor ou outro valor. E aí, como é que tu vai fazer isso, né? Tu vai ter que modificar o código, subir uma nova versão do código. Não é tão interessante tu fazer esse tipo de coisa. Então, uma prática que a gente costuma fazer aqui é criar variáveis ambiente. As variáveis ambiente, elas vão ser utilizadas ali exatamente para essa finalidade, para a gente poder, lá dentro do nosso servidor, trocar um valor, algum valor chave dentro da nossa aplicação que muda o funcionamento de alguma forma, sem precisar comitar uma nova versão do código, sem precisar fazer um novo deploy por completo do nosso projeto. Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer para configurar essas variáveis ambiente aqui dentro do nosso projeto. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó, criar um arquivo aqui dentro chamado .env. Simples assim. Percebe que aqui no meu Visual Studio Code, como eu estou utilizando a extensão do Material Icons, ele já ficou com um íconezinho diferente, .env, e dentro desse arquivo .env a gente vai poder colocar todas as variáveis que a gente quiser ter aqui no nosso projeto. Mas então, que variáveis, afinal de contas, a gente vai utilizar aqui no nosso projeto, né? Porque ele está bem no início, não tem muita configuração ainda para a gente fazer. A gente não tem banco de dados, não tem nada nesse sentido, né? Bom, as variáveis que eu vou utilizar aqui vai ser o que a gente pode encontrar aqui no nosso index. Visto essa porta que a gente tem aqui, esse 3333, essa porta aqui, normalmente no servidor, quando a gente vai fazer o deploy da aplicação, ela é dinâmica, né? Então isso aqui a gente não pode deixar fixo porque o servidor onde a gente vai hospedar o nosso projeto, ele pode estar utilizando uma porta diferente para deixar público a nossa API. Então a gente vai precisar deixar essa porta dinâmica para que ela seja setada automaticamente pelo nosso servidor ali dentro do nosso projeto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma variável chamada port, que vai ser igual a 3333. Simples assim. Essa variável aqui é só dessa forma que a gente define ela. Aqui eu gosto de seguir o padrãozinho, tá? E deixar tudo em
tudo em letras maiúsculas, e separar palavras com underline. Então, ó, outra variável comum que a gente costuma colocar aqui dentro é a node underline env. Essa variável aqui é para dizer qual é o ambiente, afinal de contas, o nosso projeto está rodando. Aqui, nesse caso, a gente vai estar rodando o nosso projeto em dev, né, em desenvolvimento. Então, o env aqui eu vou deixar dev por enquanto. Mas isso aqui em produção, esse valor, o valor que vai estar aqui, ele vai ser prod ou vai ser alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí, beleza, a gente criou então esse nosso arquivo de ambiente, né, das variáveis ambiente. Só que como é que faz para a gente poder utilizar essas variáveis ambiente aqui dentro do nosso servidor, né, dentro do nosso projeto? Para utilizar isso, a gente vai poder utilizar um carinha que ele já vem junto no Node, né? Então, que é o process.env. Ponto. E depois desse ponto aqui, a gente pode colocar o nome da variável que a gente criou lá. Então, ó, eu vou passar aqui port, por exemplo. Só que tem um detalhe, tá? Esse port, olha só, ele pode ser undefined. E aí, se ele for undefined, por acaso, sei lá, a gente esqueceu de criar o arquivo de variáveis ali e definir as nossas variáveis. Aqui em localhost mesmo, por exemplo. Então, a gente coloca um ou, deixa a porta fixa aqui, tá? Mas ele sempre vai dar preferência para essa variável. Se não for aqui, ele vai pegar daqui. Se a gente testar agora o nosso projeto, olha só. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar a porta aqui. Eu vou colocar para, sei lá, 50-50. Porta aleatória. Não sei o que é essa porta. Vou tentar startar o meu servidor. Lembrando que a gente criou o script na aula passada, né? Que é o yarn start. Vou tentar rodar. E aí, ó, vamos ver qual é que é a porta que ele rodou a nossa aplicação. Ele não tá dizendo aqui para nós, né? Qual é que foi a porta. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou refatorar isso aqui, ó. E eu vou colocar um log melhor aqui dentro, tá? O que eu vou colocar de log aqui? App rodando na porta. Essa porta aqui, na verdade, esse bloco todo aqui, né? Copio isso e colo aqui dentro. Só que aqui eu vou precisar da crase para ele funcionar corretamente, em vez de ser da aspa simples, ok? Então, app rodando na porta. Aqui ele vai dizer qual é a porta que a nossa aplicação está rodando. E pode ver que agora ele ainda está rodando na porta 3333. Mas afinal de contas, por que ele está rodando nessa porta aqui? Porque não faz sentido, certo? A gente pediu para ele rodar aqui no nosso arquivo de variáveis ambiente na porta 5050. Então, acontece o seguinte, que só a gente criar esse arquivo não é o suficiente. A gente vai precisar fazer mais uma configuraçãozinha ainda. Que é o seguinte, a gente vai precisar instalar aqui no nosso projeto uma biblioteca chamada .env. Vou colocar aqui yarn add.env. Simples assim. Teclo Enter, ele vai instalar a biblioteca. E beleza, ele terminou de instalar a biblioteca. Eu posso fechar esse terminal. Vou voltar, ó, agora dentro do meu server. Essa biblioteca de .env, ela vai servir para inicializar as variáveis ambiente dentro do nosso projeto. E para fazer isso, eu quero que ela esteja aqui dentro, ó, do nosso server. Então, eu simplesmente vou fazer um import de .env/config. Simples assim, só isso. .env/config. Isso aqui vai ser o suficiente para a biblioteca se auto-executar lá internamente e pegar esse arquivo de variáveis e deixar disponível para nós, para a gente poder acessar aqui. Percebe o seguinte, ó, aqui nos logs, inclusive, ela já deixou, ó, app rodando na porta 5050. Então, funcionou aqui essa configuração das variáveis. E aí, tu pode estar pensando o seguinte, tá, então terminou por aqui, é só isso que a gente precisa fazer, vou sair desse vídeo, vou ir pro próximo. Calma, não sai ainda, tem mais algumas coisas que a gente vai fazer, ainda sobre o .env e depois sobre a configuração de build ali do TypeScript. Bom, o que a gente vai fazer agora com a variável, com o arquivo, né, de variáveis ambiente, vai ser o seguinte, ó. Esse arquivo aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele e vou renomear a cópia dele para .example. O que é isso aqui? Vamos entender uma coisa. O arquivo de variáveis ambiente vai definir as variáveis ambiente para nós. Por exemplo, se a gente tivesse aqui dentro uma variável ambiente como database string connection, seria a string de conexão do nosso banco de dados. Então a gente deixaria aqui dentro. Só que, vamos lá, a gente está versionando o nosso código, né? A gente vai mandar para o GitHub, para o repositório e tal. E eu já te digo de cara, não é aqui e nem na China
uma boa prática tu colocar uma string de conexão, tu deixar a tua string de conexão versionada no teu código. Afinal de contas, qualquer um pode ir lá, qualquer um que tiver acesso na tua companhia, ou se o teu projeto estiver público no GitHub, qualquer um consegue ir lá dentro e alterar, né? Copiar aquela string de conexão e aí ele vai ter acesso ao teu banco de dados. Então não é uma boa prática tu fazer isso. E para resolver isso, a gente cria esse arquivo .env. Para que ele serve? .env.example. Para que ele serve? Ele serve para deixar guardado aqui dentro qual é que são todas as variáveis ambiente que a gente tem aqui, só que somente as variáveis, não os valores das variáveis, tá? Isso aqui vai ser útil porque quando tu estiver instalando o projeto em outro lugar, vai precisar saber quais que são as variáveis ambiente que o projeto precisa para funcionar. Porque vai acontecer o seguinte, ó, esse env normal, que realmente tem os valores, a gente vai aqui no git ignore e vai adicionar esse env nesse arquivo git ignore. Porque dessa forma, percebe que aqui, ó, ele já ficou cinza, então esse arquivo ele não vai ser versionado no nosso projeto. O arquivo que realmente tem o valor nas nossas variáveis, né, ele não pode ir para o GitHub, mas o arquivo .env.example vai, porque aí ele vai ter aqui a lista de todas as variáveis ambiente que a gente estiver utilizando no projeto. Antes da gente seguir para a próxima etapa aqui e última, eu quero te pedir de novo, dá um like nesse vídeo se tu ainda não deu, se tu estiver gostando do conteúdo, é claro, e se inscreve nesse canal para tu não perder os próximos vídeos que eu for lançando. Isso aqui é um curso completo, então tem muitos outros vídeos pela frente, e se já tiver terminado o curso, vai ter outros cursos aqui no canal. Então eu te peço de novo que se inscreva nesse canal e ative o sininho, para tu não perder as notificações, tá? Não te preocupa, eu não vou ficar enviando vídeos até o talo aqui para te encher de notificação, te encher o saco. Eu só envio vídeos ali algumas vezes por semana, são poucas vezes, porque afinal de contas eu não vou dar conta de gravar e editar tudo isso, né? Então vai ser poucos vídeos por semana e são vídeos com conteúdo como esse. Conto contigo aí para se inscrever no canal e nos acompanhar aqui até o fim desse curso e nos próximos cursos que a gente fizer aqui. Bora ali, vamos continuar então para a próxima etapa dessa nossa aula. Tá? O que é a próxima parte que a gente vai fazer? Vamos lá, a gente configurou as variáveis no ambiente, deixou rodando, a gente já tem rotas aqui, também deixou rodando, a gente tem um monte de coisa, tudo funcionando. Mas e na hora de rodar a nossa aplicação no servidor? Como é que funciona? Porque assim, na hora de rodar a aplicação no servidor, a gente não vai utilizar o TypeScript. Lembra que eu te disse que a gente não vai usar o TS Node Dev para isso, porque ele deixa as coisas mais pesadas e tal, né? Aquela coisa toda. Então, se a gente não vai usar o TS Node Dev, o que a gente vai usar para rodar a nossa aplicação em produção? Cara, a gente vai utilizar o próprio Node para rodar. Lembra que o padrão, no final das contas, é a gente utilizar o Node para rodar um arquivo JavaScript? Deixa eu te mostrar. Vou criar um arquivo JavaScript aqui, teste.js, ok? JavaScript. Eu vou colocar aqui, ó, um console.log rodou, com algumas aspas aqui, vou deixar o ponto e vírgula, não tem problema. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar aqui no meu terminal node.teste.js. Olha só que interessante. Ele logou aqui, ó, rodou. Por quê? Porque quando a gente pediu para o Node executar o arquivo, ele executou o código que tem dentro desse arquivo. Então, em produção, nós não vamos rodar um arquivo TypeScript. Nós vamos rodar um arquivo JavaScript. E aí, a gente precisa converter o nosso código de TypeScript para JavaScript. Como é que a gente faz para converter esse código? Tem várias formas. Essa é a resposta mais simples. A gente poderia utilizar um Webpack, por exemplo, tá? Não precisa entender o que são essas coisas, mas é tipo um compilador que vai pegar o nosso código em TypeScript, transformar para JavaScript, e tem vários outros, né? Mas a gente vai utilizar aqui, nesse caso, o TSC, que é a própria ferramenta do TypeScript para converter o TypeScript para JavaScript. Quer ver? Olha só, deixa eu só fazer um stage dessas alterações que a gente tem aqui, menos esse arquivo JavaScript. Vou fazer um stage disso para ficar diferenciado aqui no nosso source control, para mim não acabar me confundindo.
Porque o que eu vou fazer agora, ele vai gerar um monte de novos arquivos aqui no projeto. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou simplesmente rodar yarn tsc. Não, só o tsc não vai servir pra gente. Eu vou dar um clear aqui pra gente limpar. O que eu rodar aqui então vai ser yarn tsc.src, que é a nossa pasta aqui, né? A nossa pasta de entrada onde tem o nosso código ali dentro. Vamos rodar isso aí, vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, quando eu rodo então aqui o yarn tsc, ele vai tentar compilar, ele vai tentar pegar todo o nosso código TypeScript e jogar para JavaScript. Só que o problema é o seguinte, né? Aqui ele tá dando erro, ele não tá conseguindo entender como é que ele faz para converter os arquivos TypeScript para os arquivos JavaScript. O que a gente vai precisar fazer aqui vai ser criar um arquivo de configurações do TypeScript, que é o tsconfig. Para a gente gerar esse arquivo de tsconfig aqui dentro do nosso projeto, a gente vai precisar rodar aqui o yarn tsc --init. Acho que não é, acho que eu digitei errado, eu digitei tst, né? É tsc -init. E aí, ó, ele vai criar um arquivo de configuração aqui dentro do nosso projeto, que aí esse arquivo de configuração, ele vai dar instruções específicas para o compilador do TypeScript, para ele entender como é que ele faz para converter o código TypeScript em código JavaScript, para a gente poder utilizar o Node para rodar o nosso app. Entendendo basicamente para que esse arquivo TypeScript serve, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos rodar de novo o yarn tsc aqui no nosso projeto e ver o que acontece agora com nossos arquivos em TypeScript. Vou rodar o yarn tsc, percebe que ele vai demorar um pouquinho mais, e aqui tá, ó, ele deu umas estrelinhas e disse que dono. Afinal de contas, o que é esse dono? O que ele fez? Não parece ter feito nada, né? Só que, olha só que interessante, deixa eu fechar isso aqui também. Esse arquivo, eu vou até apagar ele, porque eu não preciso mais dele. Se a gente expandir o nosso src, olha só que interessante. A gente tem o arquivo TypeScript, mas a gente tem o arquivo JavaScript aqui também. Olha só que maluquice aqui que ele colocou, né? O arquivo JavaScript, ele fez umas modificações, tá? Por que isso acontece? Porque assim, ó, o TypeScript, o Node não consegue entender o TypeScript como ele é feito. Mas o Node consegue entender como o JavaScript funciona, como o JavaScript trabalha. Então, o tsc vai pegar esse código TypeScript, que não é nada complexo, né? Até é bem pequeno, mas vai transformar nesse código aqui diferente que o Node vai conseguir interpretar. Aqui tá um pouco estranho, tá um pouco feio esse código, mas isso aqui é porque foi o compilador, foi uma máquina que fez esse código, afinal de contas, a gente desenvolveu ele, mas ele transformou ali para uma maneira que a máquina vai entender, né? Que o Node vai entender. Mas ainda assim, meio que dá para entender o que tem aqui, né? Percebe que a gente tem o nosso server.server, aí tem o listing aqui, ó, na porta 33, ou o process env, app rodando. Aqui ele fez algumas outras coisas que eu não entendi o que é muito bem. O que mais? Se a gente expandir, ó, o nosso server, percebe que ele tem aqui, ó, server.js, o nosso arquivo server lá, que tinha algumas configurações, transformou nisso aqui tudo. Se a gente vir, ó, rotas a mesma coisa, né? Ele fez mais umas maluquices aqui. Percebe que o trabalho do TSC é converter o TypeScript para o JavaScript. E olha só que interessante. Se a gente vir agora aqui no terminal e digitar node.src/index.js, não é o .ts, é o .js, e rodar, olha aqui, ó, app rodando na porta 5050. Então, quer dizer, para a gente deixar o nosso projeto rodando em produção, a gente vai ter que converter o TypeScript para JavaScript, para depois a gente fazer o projeto ser rodado com o Node. Então, basicamente, a gente precisava desses arquivos de configuração aqui dentro do TypeScript para a coisa toda funcionar bem. Só que ainda tem mais algumas alterações que eu quero fazer nesse arquivo, porque, vamos pensar bem, ele está jogando esses arquivos JavaScript no meio das nossas pastas, né? No meio da nossa pasta de routes, do server, e eu não curto muito essa abordagem, não acho que é tão interessante. Então, ó, eu vou voltar aqui, ó, no Source Control e percebe que as alterações que a gente fez no nosso projeto tá no Staged, mas aqui nas Changes a gente tem o tsconfig, que eu vou jogar para Staged também,
né, que a gente vai alterar ele depois, mas vou deixar ali. E aqui, ó, no SRC, ficou só os arquivos JavaScript que foram criados. Então, ó, eu vou vir aqui no SRC e vou descartar todas as alterações. E aqui, ó, percebe que ele riscou porque ele já apagou o arquivo. Se eu voltar aqui, não tem mais os arquivos JavaScript aqui me incomodando. O que nós vamos fazer agora? Eu quero fazer com que esses arquivos JavaScript eles sejam jogados numa pasta específica do nosso projeto, para que eles não fiquem misturados nos nossos arquivos TypeScript, né? Eu não gosto dessa abordagem. Então, para fazer isso, a gente vai ter que alterar uma configuração aqui nesse tsconfig. E eu acho que vai ser uma das únicas alterações que a gente vai fazer. A gente vai ter mais uma outra alteração, mas ela é bem pequena. A gente vai buscar por altdir, tá? Vamos ver onde é que tá aqui, ó. Aqui, altdir, linha 54. Não, isso não é altdir, coisa nenhuma. É aqui, ó, linha 52, altdir. O que é esse altdir? Esse altdir é a pasta para onde a gente quer mandar o nosso código transformado, o nosso código compilado, o JavaScript em si. Então, ó, percebe que aqui, ó, por padrão, ele vai jogar para a pasta barra, ou seja, para cá. E aí ele joga dentro de SRC e cria toda a estrutura. Então, o que eu vou fazer para ele vai ser dizer para ele jogar para dentro da pasta build. Quando ele compilar o nosso código, ele vai jogar isso para dentro de uma pasta build separado, tá? Bonitinho lá num canto, e ele não vai acabar ficando misturado com os nossos arquivos TypeScript. Além disso, a última alteração que a gente vai fazer aqui vai ser o rootdir. O rootdir vai dizer para o TypeScript, para o compilador do TypeScript, qual é que é a pasta aonde estão todos os nossos arquivos TypeScript que a gente quer compilar. Então, olha só, vamos procurar aqui onde é que tá. Aqui, ó, abaixo de módulo, na linha 29, a gente pode descomentar aqui, e a pasta rootdir, né, a pasta root do nosso projeto, é a pasta src./src. Vai todo o nosso código, todo o código do nosso projeto vai estar aqui dentro. Eu vou fazer isso para simplesmente deixar o compilador fazer com que ele não fique analisando outros arquivos. Ou caso eu tenha mais arquivos JavaScript ou TypeScript do lado de fora, talvez eu não queira que esses arquivos eles sejam compilados. Tudo que for compilado vai estar dentro de SRC. E aí o compilador vai analisar e vai transformar isso em JavaScript. Feitas essas configurações, só para a gente fechar com chave de ouro aqui, tu vai dar um like nesse vídeo e vai se inscrever no canal para não perder o costume, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui no final das contas vai ser rodar de novo yarn tsc. A gente vai rodar o compilador de novo para ver o que vai acontecer com aquele código que a gente modificou, que a gente alterou ali, com aquelas configurações a mais que a gente adicionou no tsconfig. Vou rodar o compilador, esperar ele terminar de rodar aqui e olha só, terminou de rodar e aqui tá, ó, ele gerou uma pasta build para nós. E dentro, ó, tem, de novo, aqueles mesmos arquivos. Percebe que, inclusive, ele manteve a estrutura de pastas, né? Ele replica isso aqui tudo para cá. Vamos rodar isso aqui para ver se tá funcionando como estava funcionando antes, né? Só que tá aí o detalhe. Agora, a gente vai ter que dizer para o Node rodar isso de dentro de build e index, ok? Então, peço para ele rodar ./build index. E aí tá, ó, app rodando na porta 50. Então, quando a gente mandar o nosso código lá para o servidor, vai ser desse jeito aqui que a gente vai rodar o código, através do JavaScript e não do TypeScript. Eu espero sinceramente que tenha curtido. Não se esquece de dar o like, se inscrever nesse canal e assistir o próximo vídeo ali que já deve estar disponível. Valeu, até a próxima.